A verdade de cada um. Olha, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu até aquele dia, eu não entendia o motivo que me levou àquele sofrimento de ser vista como uma mentirosa, uma leviana, uma infiel, quando em verdade eu não tinha feito absolutamente nada de errado. Embora eu jamais tivesse perdido o senso de justiça, sim, porque eu tinha a certeza que eu ainda iria provar que houve algum engano naquilo tudo. Não era possível. Tinha existido algum engano. Mas afinal, o que tinha acontecido de tão injusto comigo assim? Para que você entenda tudo, eu preciso voltar pelo menos 4 anos da minha vida, desde que esse fato que eu estou narrando. Eu preciso retroceder deste fato pelo menos 4 anos da minha vida. Eu tenho que voltar para o dia que eu conheci o Nunes. Ele era o patrão do meu primo Jonas, o Nunes. Ele era um empreiteiro, serralheiro, profissional, responsável pela montagem de grandes estruturas metálicas. Normalmente esse tipo de serviço ele é prestado nas grandes fábricas, usinas e etc. Pela explicação da natureza do trabalho, deu para entender que é o tipo do serviço que exige muita viagem, um período se presta serviço numa empresa, concluído se vai para uma outra e assim por diante. Então meu primo Jonas organizou um churrasco para comemorar o seu aniversário e ele me convidou. A festinha do Jonas estava uma delícia, com gente bastante agradável. E foi nesse ambiente que eu conheci o Nunes. Sabe quando você gosta da pessoa de cara? Além dele ser um cara bonito, por meu gosto ele era perfeito, ainda mais que ele tinha os olhos verdes. Ele tinha tez morena, cabelo preto, o que destacava ainda o verde dos seus olhos. Ele era brincalhão. Ele era do tipo que adorava fazer todo mundo rir, sujeito alto astral. Nesse dia, apenas nos conhecemos, mas eu fiquei com a sua imagem gravada em mim. E para ser sincera, eu não fiquei só com a imagem, não. Eu havia sido cativada por ele, de alguma forma, eu havia sido cativada por ele, tanto que como eu tinha o nome da empresa, não foi difícil eu conseguir o telefone da empresa e andei fazendo umas ligações, embora ocorresse o que eu já imaginava. O telefone tocava direto e ninguém atendia. Lógico, ele trabalhava fora com a turma, executando obras pela aí. Até que num final de semana, em pleno sábado, eu sabedora que meu primo havia sido deixado em casa pelo Nunes, eu arrisquei. Eu resolvi ligar na empresa. E dessa vez deu certo. Foi ele, Nunes, que me atendeu. Me identifiquei, rimos um pouco. Eu critiquei não haver sequer uma pessoa para atender ao telefone e ele respondeu: Kátia, fica tranquila. Só por isso eu vou contratar alguém para ficar aqui, atendendo as chamadas, para atender você. E rimos um outro tanto. E finalmente ele fez o que eu esperava. Me convidou para sair. Era tudo o que eu queria. E nós nos divertimos muito naquela noite. O que só serviu para que eu pegasse ainda mais carinho por ele, estima por ele, me apegasse ainda mais em Nunes. Só que havia aquele problema. Ele viajava muito. Mantinha serviços de serralheria numas 3 usinas ao mesmo tempo e ele sumia. Tanto que passou de 1 mês para que houvesse um segundo encontro. E eu logo percebi que se eu quisesse manter algum tipo de relacionamento com o Nunes, e eu queria muito, teria que ser mais paciente com ele. Ele não seria aquele namorado com quem eu poderia me encontrar uma vez por semana. E às vezes
sequer poderia encontrá-lo uma vez por mês. Ele tinha serviços em outros estados e ele não parava nunca. Verdade seja dita, não é o namoro ideal. Eu mesma já era consciente que dificilmente esse tipo de relacionamento pode dar certo. Afinal, eu já não era nenhuma menina. Eu tinha 26 anos de idade e alguma coisa da vida eu já tinha aprendido, eu já sabia. Mas mesmo assim, eu deixei o meu coração falar mais alto. A essas alturas, eu já estava completamente apaixonada pelo Nunes. E eu resolvi manter um namoro com ele, mesmo com esse distanciamento forçado. Mesmo assim, éramos namorados. Mas eu tinha que me contentar. Na melhor das hipóteses, eu podia encontrá-lo uma vez a cada 15 dias. Mas cabe aqui uma pergunta. Quem é que manda no coração? Repito a pergunta, quem é? Quem é que manda no coração? Era assim o nosso namoro. E foi assim que um ano se passou. Foi quando entendi por que agora eu queria tomar suco de limão puro, uma necessidade de coisas cítricas, algum desejo batendo em mim, de vez em quando algum enjoo, de vez em quando alguma tontura. Tão estranho, o que está me acontecendo afinal? Simples, eu estava grávida. Mesmo eu não sendo menina, tendo já 27 anos a essa época, fiquei preocupada. Afinal, embora namorasse o Nunes havia um ano, eu sinceramente ainda não o conhecia direito. A gente se via muito pouco e passávamos pouquíssimo tempo juntos. Mas não havia outro jeito. Eu tinha que comunicá-lo sobre a gravidez. E foi aí, nessa comunicação, que eu tive uma grande decepção com ele. Nunes, ao saber que eu estava grávida, se mostrou mais preocupado com a gravidez do que feliz. Sabe quando a pessoa não esboça tanta felicidade, mas demonstra grande preocupação? Foi exatamente o que eu senti. Olha o comentário dele. Puxa, Kátia, nossa, não era bem o que eu queria para esse momento. Eu achava que você tomasse pílulas. Eu estava crente de que você se cuidava, sabe? Que você tomava as pílulas. Não era uma boa atitude. Eu senti que ele me via como a única responsável pela gravidez. Até porque eu tomava pílula sim. Mas o meu médico me pediu que eu desse um tempo. É que repentinamente eu comecei a ter uma pressão mais alta, o que não era normal para minha idade. Então o doutor creditou a minha alta da pressão ao uso das pílulas anticoncepcionais. Eu parei momentaneamente, parei e não comuniquei, mas sinceramente eu não tive assim nenhuma intenção com isso. É que nos víamos tão pouco que eu achei que o risco era mínimo. E eu tinha até a intenção de pedir ao Nunes que usasse a camisinha, mas acabei surpreendida. A atitude do Nunes, de certa forma, abalou o nosso relacionamento. Passamos a nos ver menos ainda depois de anunciada a gravidez. Eu praticamente levei sozinha aquela gestação. E mesmo quando eu descobri que eu teria uma menina, ele, Nunes, também não se mostrou o mais animado com a ideia. Para complicar, a pressão alta voltou durante a gestação e eu passei a ter um parto de risco aos 27 anos. Se a minha pressão continuasse a subir, haveria risco tanto para mim quanto também para o bebê. E foi assim que 2 semanas antes de se completar o ciclo da gravidez, num ponto de ônibus, no centro da cidade, eu passei mal. E ao passar mal, tudo escureceu. Eu me senti mal, eu caí. Quando recobrei a consciência, eu me lembro de estar num centro cirúrgico. E me lembro da minha filha chorando.
eu não estava com uma boa visão. Eu estava enxergando tudo meio embaçado. Quando me cumprimentaram e me mostraram a menina, eu a vi, mas eu não a vi com clareza, sabe? A vista embaçada. Naquele instante, eu senti uma felicidade extrema. Me lembro que a enfermeira colocou a minha menina sobre o meu peito. Eu acariciei o cabelinho dela, que estava ainda molhadinho, ela havia acabado de nascer. Eu senti a umidade do cabelinho dela. Ela tinha nascido com bastante cabelo, do jeito que eu sonhava. Em seguida, a enfermeira falou: mãe, tudo correu bem, viu? Foi um parto de emergência, sim, mas graças a Deus, tudo bem sucedido. Sua filha nasceu perfeitinha, perfeitinha, assim como nós estamos monitorando os seus batimentos cardíacos, a sua pressão, tá tudo também sob controle. Inclusive, mãe, uma boa notícia, a sua pressão já voltou ao normal, tá? Já voltou ao normal. Foi quando eu perguntei se o doutor Luiz, o meu médico, é que tinha feito o parto, e a enfermeira me disse que não, havia sido um outro médico. Para resumir e para que vocês todos possam me entender, quando eu fui socorrida no ponto de ônibus, eu fui levada para o hospital público mais próximo, quando em verdade eu tinha planejado outra coisa. Quer dizer, eu tinha preparado maternidade particular, eu tinha o meu médico, mas meu médico que me acompanhou nos pré-natais, eu tinha tudo, médico combinado, maternidade combinada. No entanto, me passei mal no ponto de ônibus, me socorreram ao hospital público mais próximo. Eu acabei tendo a minha filha no maior hospital da cidade, e que infelizmente não gozava de boa fama, não, o hospital. Mas graças a Deus, tudo tinha corrido bem. Em seguida da conversa com a enfermeira, mais sedativos para mim, porque meu parto foi de risco. Eu acabei dormindo. E só horas depois, eu estava oferecendo a primeira mamada para minha filha. A primeira mamada. Sei lá, tive a impressão até que tinha menos cabelo agora do que antes. Muita gente foi nos visitar, menos o pai. O pai, o Nunes, ele realizava um trabalho no estado do Mato Grosso. Ainda assim compreendi, era muito distante, mas familiares dele vieram nos visitar. 10 dias depois, foi a vez dele. Ele pegou a Tamires no colo. Ele teve assim uma empolgação média, eu diria, com a Nenê, com a menina, com a Tamires. Ele teve uma empolgação média, mas notei que ele olhava bastante para a menina, que não herdara, por exemplo, os seus lindos olhos verdes. Não, a menina não tinha, assim, características físicas dele, não tinha os olhos verdes dele. Aquilo, de certa forma, parece que o decepcionou. Esporadicamente, a partir daí, ele vinha ver a Tamires. E antes do registro, uma surpresa. Antes de ser registrada a Tamires, uma surpresa. Nunes saiu com aquela. Kátia, não me leve a mal, mas antes de registrar a menina em meu nome, eu queria que... Você queria o quê? Eu queria que você fizesse... Eu pago tudo, tá? Eu quero deixar tranquila. Não, eu pago tudo. Mas eu queria que você fizesse o exame, o DNA. DNA? Eu queria que você fizesse. Tá. Foi um tá que demonstrava toda a minha decepção. Fiquei extremamente triste. Afinal, isso era um sinal de uma grande desconfiança. De tão magoada, eu quase
desisti. Eu queria assumir a minha filha sozinha. Eu queria registrar a menina apenas em meu nome. Mas a minha família falou seriamente comigo. Eu não poderia deixar para lá. Afinal de contas, a filha não era só minha. Ele era o pai. E ele era um homem bem-sucedido, ganhava muito bem e tinha suas responsabilidades para com a filha. Ainda que eu não quisesse, me fez entender minha família que eu não poderia agir assim com a menina. A menina era uma inocente. Ela não pedira para nascer, ela não veio ao mundo sozinha. E ela tinha uma mãe, mas ela tinha também um pai. E foi por esta razão que, convencida pela minha família, eu resolvi aceitar o pedido do Nunes. E acabei fazendo o exame de DNA da Tamires. E aí, uma bomba no resultado. Uma bomba no resultado. Uma imensa bomba no resultado. O exame de DNA deu negativo. Negativo? Como assim? A pergunta cabe? Como assim? O exame dizia que Nunes não era o pai da Tamires. Eu senti o chão se abrir sob meus pés. Não podia ser. Aquele exame só poderia estar errado. Durante aquele período, apesar da distância de Nunes, eu jamais tive outro homem. Por característica da minha personalidade, eu sempre fui uma mulher extremamente fiel. O que eu não quero para mim, eu nunca desejei aos outros. Na minha vida, jamais traí quem quer que seja. Jamais traí quem quer que seja. Mas agora, eu era obrigado a passar por essa humilhação. Se fiquei mal vista por gente da minha própria família, imagine pela família do Nunes. Se pessoas da minha família me olharam assim meio atravessado, Kátia, imagine a família do Nunes. Inclusive vinham me falar que a família dele comentava que a menina não tinha nada a ver com o Nunes, nenhum traço físico. Cadê os olhos verdes? Falei com o pessoal do laboratório, os ameacei de um processo. Aquilo estava errado, o exame estava errado, o resultado estava equivocado. Eles repetiram o exame. O exame foi repetido. E, lamentavelmente, o mesmo resultado. Diante da contraprova, os advogados do laboratório me disseram que eu podia então tomar a medida que eu quisesse. Eles garantiram que o resultado era correto. Mais humilhação ainda para mim. Mais humilhação ainda para mim. Havia alguma coisa errada. Mas a verdade foi que eu fiquei totalmente desacreditada nessa história. E eu perdi as forças de lutar. Eu fui me isolando. Eu não sei se foi o estado puerperal. Eu não sei, mas eu fui sendo afetada por uma tristeza, uma melancolia, algo que eu pudesse chamar até de depressão. Eu me isolei até mesmo da minha família. Eu passei a viver em função da minha filha, que na verdade, a Tamires, ficava cada dia mais linda. A menina era o meu ânimo de viver. Ela era o meu apoio na vida, o meu incentivo de vida.
Eu tinha meu salão de beleza. Sim, eu não disse ainda, mas eu trabalhava por conta própria, o salão era meu e eu mantinha minha filhinha sempre pertinho de mim ali no salão. Eu pagava até uma babá que ficava cuidando dela, mas sempre por perto. E assim foi, até que nós chegamos àquele dia. E aquele dia, tudo iria mudar na minha vida. Naquele dia, tudo iria mudar na minha vida. A Tamires estava com 2 aninhos. Devia ser mais ou menos umas 4 horas da tarde. Eu notei que aquela nova cliente que entrou no salão ficou o tempo todo admirando a Tamires. Ela ficava olhando para Tamires. Sabe quando a pessoa olha, mas ela olha assim, com os olhos de admiração. Mais do que isso, ela olhava para Tamires com os olhos de paixão. Sabe quando a pessoa olha para outra e os olhos reluzem? Tem um brilho especial. Ela olhava para minha filha Tamires com os olhos de amor. E houve um momento que aquela nova cliente, eu percebi, ela até chorou, olhando para a menina. Ela até chorou. Eu achei estranhíssimo. Eu chamei a babá num canto. Fica de olho, eu tô com medo dessa mulher. Olha como ela tá olhando para Tamires. Vem cá. Fica de olho. Fica com a Tamires. Olha essa mulher. Olha como ela olha para a menina. Fica de olho, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo de um rapto. Eu fiquei com medo de que alguma coisa nesse sentido acontecesse. Sabe-se lá, esse mundo é tão cheio de mistério. Achei estranhíssimo. Mas depois, vendo a mulher, e uma vez que a babá agora estava atenta, inclusive pegando a Tamires, sei lá, de repente, eu comecei a tentar compreender. Vai ver que ela não pode engravidar, né? Vai ver que essa mulher perdeu algum bebê, ou até viu um filho seu morrer. Coitada, eu julgando mal, eu não posso agir dessa forma. Eu tenho que compreendê-la. Sabe-se lá o que aconteceu com ela. Até que a babá, orientada por mim, saiu com a Tamires para dar uma voltinha na praça com a Tamires. E ela foi, sabe, acompanhando assim a Tamires com os olhos. Quase ela se levantou, ficou de pé. Eu falei, se ela for atrás, eu também vou. Se ela for atrás, eu também vou. Ela se levantou. Aí quando ela viu que eu olhava para ela, ela voltou a se sentar. E a babá saiu com a Tamires para dar uma voltinha na praça. Ela ficou no salão. A cliente ficou no salão. Eu acabei de atender uma senhora que se despediu e foi embora. De modo que no salão agora ficou apenas eu e aquela nova cliente. E foi aí que ela se aproximou com lágrimas nos olhos e falou que ela precisava falar comigo. Eu até estremeci na hora, pois eu sentia que era algo sério que ela tinha para falar. E o que ela tinha para falar tinha a ver com a minha filha Tamires. Eu até me sentei. Sabe quando você se sente mal? Sei lá, eu fiquei com medo da mulher. Eu até me sentei e ela começou. Oi, eu preciso muito falar com você. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Crislane. Mas você pode me chamar de Cris, que meu nome é um pouquinho complicado. E eu já sei que o seu nome é Kátia. Muitas informações sobre você eu tenho. E depois de tudo que eu vou lhe falar, você vai entender o porquê. E talvez, depois de tudo que eu te contar, eu serei... Pode falar. É Cris, né?
Pode falar, Cris. Não, é que depois de tudo que eu vou te falar, talvez eu possa ser odiada por você para sempre. Nossa. Mas o que foi, Cris? Eu tô te conhecendo hoje. Tudo que eu fiz foi uma loucura, Kátia. Uma loucura mesmo. Uma loucura que eu cometi em nome do amor. Mas hoje eu sei que foi doentio que eu fiz. Eu não estava bem do ponto de vista psíquico-mental. Pode falar. Tô te ouvindo. Kátia, eu e você ganhamos nenê com 12 horas de diferença uma da outra. A minha menina nasceu 1h da manhã e a sua menina nasceu 1h da tarde. Na medida que ela falava, eu estremecia. Eu sabia que vinha mais uma grande bomba pela frente. Ela volta a falar. Quando eu entrei na sala do berçário para amamentar minha filha, uma enfermeira comenta comigo: você acredita que essa recém-nascida tem olhos verdes lindos? E já dá para ver que são verdes. É muito raro uma recém-nascida mostrar a cor dos olhos assim. Ela abre os olhinhos. É muito esperta, ela abre os olhinhos e eu já notei. Olha aqui, tá vendo? Tá vendo? Nossa, verdes os olhos, parecendo esmeraldas. Que coisa, né? As crianças estão, parece que, evoluindo. Antigamente uma criança levava 7 dias para abrir os olhos. Pronto, Kátia. Naquela hora, a minha cabeça louca encontrou uma solução mais louca ainda. Só meu cérebro, tomado por um estado psíquico puerperal, explica o que houve. Nossa, eu tô nervosa, Cris. Antes de você prosseguir, me dá um tempo, eu preciso tomar um copo d'água. Eu vou fechar a porta do salão para ninguém nos interromper, para ninguém entrar. Fiz isso e ela ficou esperando. Foi quando voltei e perguntei: então, Cris, o que você fez? Uma imperdoável loucura, Kátia, imperdoável. Eu havia tido uma menina de um homem que eu amava muito, mas não queria assumir a paternidade da criança em hipótese alguma. Ele era um homem que, inclusive, tinha sofrido um grande golpe. Ele era filho único, foi criado sem pai, era extremamente ligado à mãe, e ele havia perdido a mãe dele recentemente. Ele estava inconsolável com a perda, tanto que tinha abandonado a nossa cidade. A mãe dele, falecida, tinha lindos olhos verdes, lindos olhos verdes. E eu fiz na hora essa associação. Sua filha agora dormia no bercinho ao meu lado. E eu troquei os bebês. Eu coloquei a minha filha no lugar da sua. A apanhei no colo. Fiquei ainda um tempinho assim. E como não aparecia ninguém, eu vi pulseirinhas soltas num balcão. Preenchi 2. Uma com informação sobre a minha filha. E a outra, eu copiei as informações sobre a sua filha. Coloquei as pulseirinhas trocadas. Os bebês estavam trocados. Qual era a minha ideia? Vou falar com o pai da menina, da minha filha, que a filha dele nasceu com os lindos olhos verdes da sua falecida mãe. E isso vai comovê-lo a ponto dele assumir a menina. E eu toco a farsa pra frente. Se não for suficiente, depois eu desfaço a troca. Cris, eu não tô acreditando no que você fez. Você fez isso.
Você foi extremamente egoísta. Você não pensou em ninguém, Cris. E principalmente não pensou em mim. E mais especialmente ainda não pensou nas filhas, nas meninas. Sendo uma delas a sua própria filha. Você não pensou no mal que estaria causando a tanta gente? Entenda, Kátia. A minha loucura me impedia de pensar qualquer coisa que pudesse ter algo de lúcido. E ainda que tivesse pensando, eu não raciocinei direito. Eu não conseguia ver a grandeza do mal que eu causava. Mas completando a história, Marcelo se comoveu na hora que ouviu de mim a explicação de que a nossa filha tinha os olhos verdes da mãe dele. Deu certo o que eu tinha planejado. Ele, quando viu a Branca, dei a ela o mesmo nome da minha sogra falecida, Branca. Ele, quando viu a Branca e a beleza dos seus olhos verdes, ele se encantou. Ele não queria mais se separar da menina. Fomos viver juntos. E assim o tempo correu. Mas a minha loucura foi passando, Kátia. A minha consciência cada dia mais pesava. Pesava. Eu não conseguia mais dormir de noite. Eu não encontrava mais paz para viver. Eu não tinha mais paz e alegria de viver. Eu não conseguia mais. Sem suportar aquilo tudo que eu passava, eu abri para o Marcelo a verdade. Ele ficou louco e me fez vir atrás de você. Eu tinha todas as suas informações, as colhi todas no hospital. E por isso hoje eu estou aqui. Olha, diante do exposto, cada um teria uma reação. Pensei em esmurrar aquela mulher até que ela desfalecesse. Mas minha personalidade pacífica não permitiu, não deixou que eu fizesse. A vontade era, mas a minha personalidade não permitiu que eu fizesse. Mas tudo que tinha me acontecido agora tinha uma explicação. Dias depois, me encontrei com ela, a Cris e o Marcelo, que pareceu ser uma ótima pessoa. E fomos aos poucos aproximando Tamires e Branca. Estávamos conscientes. A destroca deveria ser feita com parcimônia, com o máximo cuidado. Precisamos até da ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas e advogados. Foi um processo de mais de meio ano, mais de 6 meses. No final, fiquei com a minha filha de sangue, mas sem nunca jamais perder o contato com quem eu vivi, de quem eu fui mãe durante 2 anos. Resultado, não poderia ter sido mais positivo, pois na verdade eu fiquei com as 2 filhas, e Cris e Marcelo também. Recuperei o meu crédito junto a familiares e amigos, e Nunes assumiu a paternidade da filha diante de um novo exame, que eu fiz questão que ele fizesse. Eu não queria fazer o novo exame, porque a menina era a cara dele, inclusive os mesmos olhos, mas eu fiz questão do exame. Óbvio que depois de tudo não tivemos mais nenhuma condição de ficarmos juntos. Ele havia me machucado demais, me ferido demais, mas veja o que é a vida. Eu conheci Nestor, um amigo do Marcelo, marido da Cris. Fomos nos gostando aos poucos, até que chegamos ao casamento. Hoje, vivemos juntos faz 11 anos. E tivemos, além das meninas, Miguel, um menino lindo e saudável, que é meu filho, e ela, a Cris, também teve um outro menino chamado Marcelo.
a gente não se separou mais. Poderíamos ter nos tornado as piores inimigas. Mas quis o destino e Deus que nos apegássemos uma à outra. Foi necessário pelo bem das crianças, pelo bem das meninas. Por isso hoje eu resolvi te escrever. Mas é uma história que não pode terminar aqui. Eu quero, através desse canal, a partir de agora, que você comente essa história. Afinal de contas, de que forma você entende esse relacionamento das pessoas envolvidas, das crianças envolvidas? Eu quero o teu parecer, eu quero a tua opinião, a partir de agora, aqui nesse canal.